All News Economia. Na primeira temporada, especialistas explicam diversas opções de investimento. Patrocínio BTG. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Olá, eu sou João José Oliveira, repórter de economia do UOL. Estou aqui para mais um podcast UOL News Economia, para falar sobre investimentos. Neste 8º e último episódio dessa série, vamos falar sobre investimentos no exterior. Sim, sobre como aplicar uma parte da sua carteira fora do Brasil, ou ao menos em negócios relacionados a economias de outros países. Se vale a pena, qual o sentido de ter uma parte do investimento fora do Brasil e, claro, quais os riscos dessa estratégia. E para nos ajudar nessa conversa, temos o prazer de receber Felipe Miranda, cofundador e economista da Casa de Análises Empíricos. Felipe Miranda é formado em Economia pela USP, mestre em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é CIO e estrategista-chefe da Empíricos, ex-professor da FGV e autor da newsletter Day One, atualmente recebida por mais de 1 milhão de leitores. Felipe, obrigado por sua presença. João, obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui, conversar com você e com todos que estão nos ouvindo. Bacana. Felipe, para começar sendo direto, por que faz sentido, algum sentido para o brasileiro, mesmo pequeno investidor, ter uma parte da sua carteira em negócios no exterior? Olha, João, é bem intuitiva essa resposta e sendo bastante direta aqui, a ideia da diversificação, né? A gente entende, né, aquela frase clássica, né, que virou até meio piadinha, mas de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então as pessoas têm intuitivamente essa visão de que elas não devem ter todo o seu investimento num determinado ativo, e não necessariamente numa única classe de ativos. Então, as pessoas intuitivamente sabem que elas têm que ter um pouco de renda fixa, um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações, um pouco de ouro, talvez, agora o fenômeno nas criptomoedas. Então, é quase uma extensão desse raciocínio a gente imaginar que a gente deve ter também uma diversificação geográfica e entre moedas. Por que a gente vai concentrar numa única moeda, no caso, o real, né? Na verdade, esse é um raciocínio que vale para todos os investidores no mundo todo, né? Se um americano também deveria diversificar em outros países, né? Por mais que a gente acredite que Deus seja brasileiro, eu acho que seria um Deus muito egoísta se ele tivesse colocado todas as oportunidades boas de investimento aqui no nosso país. Então é razoável a gente imaginar que tem outras coisas a explorar aí fora também. E quando a gente pondera ainda pelas vicissitudes brasileiras, né, por toda essa volatilidade, as incertezas que nos cercam, ainda mais necessária essa diversificação regional e entre moedas também. Basicamente, aqui é o princípio da diversificação, que permite que você preserve retorno potencial e reduza bastante o risco dos seus investimentos. Perfeito. Mas é uma minoria de investidores brasileiros que tem investimentos internacionais, né? E por que isso, Felipe? Por causa dos riscos que são maiores de aplicar fora do Brasil, ou é porque o brasileiro não tinha acesso ou não precisava ter acesso? Acho que é uma combinação de fatores, João. Acho que a primeira delas é uma coisa que a literatura chamou de home bias, né? Isso é um viés local. Então, na verdade, vale para o mundo todo. Não é só o brasileiro que tem uma pouca exposição internacional. Na média, todos os investidores têm mais ativos da sua respectiva economia do que deveriam ter sob uma perspectiva de alocação ótima ou eficiente dos portfólios. A não ser países muito idiosincráticos, você vai no caso da Argentina, é uma economia muito dolarizada e tem muita gente com dinheiro lá fora por conta do caos doméstico e pela perda da moeda local como referência. Mas tirando essas exceções, esse viés de você investir mais na sua economia, ele é um fenômeno global. Então, não há algo específico do Brasil nessa dinâmica. Agora, talvez você tenha um ponto importante aqui, que é esse viés, ele ainda é mais forte no Brasil. E a gente não sabe direito por conta disso, né? Não se observam as razões, a gente especula as razões, né? E eu acho que são duas as principais. A primeira delas é que a gente sempre teve, era muito difícil sair do Brasil porque o juro era muito alto. Então, toda vez que você deixava de investir no Brasil, você rodava contra si mesmo um taxímetro de 1% ao mês. Para que você vai investir
lá fora num juro 0, um juro 1, um juro 2, se você tem aqui a Selic, que você consegue liquidez diária sem risco e com esse retorno de 15%, 20% ao ano, ninguém sai do sofá, né? Era muito fácil você ter um bom retorno com baixo risco e principalmente com retorno nominal. Então era difícil sair do Brasil. E um terceiro ponto, uma falta de educação financeira, né? As pessoas não tinham nem instrumento, né, o que vem sendo resolvido com a tecnologia, e não tinham muita ciência de que isso era possível, era fácil, né? O investidor ele não é diversificado nem no Brasil, né? Agora que começa esse fenômeno, né, que volta a ser interrompido de novo pelas altas taxas de juro, mas é um processo que assim, a pessoa estava saindo da poupança, estava saindo do CDB do bancão, estava saindo do CDI para aplicar em fundos imobiliários, para aplicar em ações dentro do Brasil e depois lá fora. Era um fenômeno que a gente vinha observando. E agora, com a alta da Selic, isso para um pouquinho de novo, porque a gente volta a conviver com retornos nominais altos no mundo que paga retorno baixo. Então, a soma um pouco desses fatores, muita gente ainda associa com algo ilegal ou algo meio fora da lei, marginal, você mandar dinheiro para fora. Então, acho que isso também dificultava. Mas são fatores que com o tempo, né, vinha diminuindo a influência deles, agora por conta da alta da Selic. De novo a gente volta a conviver com isso, mas eu acho que passado esse ciclo de alta da Selic, a gente vai voltar a ter de novo um aumento do interesse lá fora, principalmente quando a gente pondera pelo cenário difícil brasileiro à frente. Eu não posso deixar passar esse gancho, então, esse ponto, que algumas pessoas falam assim, mas estão falando que ano que vem a Selic, a taxa básica de juros, né, que é a base para remuneração de aplicações como poupança, Tesouro Selic, fundos DI, aplicações de renda fixa, estão falando que ano que vem vai voltar para 11%, talvez até mais. E aí, continua valendo, Felipe, investir lá fora, ou você acha que vai ser uma onda e depois passa? O que vai acontecer? Olha, eu acho que como diversificação, sem dúvida alguma, vale. Quando os juros caíram, né, a gente tinha 3 grandes consequências. Um era esse alongamento dos prazos na renda fixa, né? Você ia buscar títulos mais longos que pagavam mais de renda fixa, então, uma NTNB, por exemplo, mais longa, né? O Tesouro IPCA+, você ia um pouco mais para as ações, né? A equitização, né, que a gente chamou assim, mais equities no portfólio, né, mais ações e mais diversificação. Com o juro subindo, mais diversificação internacional. Com o juro subindo, você, de algum modo, atrasa um pouco esse processo, porque não fica tão, né, contundente essa necessidade de você ir buscar um retorno lá fora, porque você na Selic consegue 11%, 12%, tem gente até falando em 13%. Mas, por outro lado, a Selic está indo a 11%, 12%, há razões para isso, né? Não é à toa que a Selic está indo para esses níveis, né? A gente vai acabar com a inflação aí, a gente acabou de ter o relatório Focus atualizado, projetando o IPCA de 9,77 para esse ano, né? Ou seja, quase 10%, inflação de 2 dígitos, então é um retorno real, né? Ou seja, acima da inflação, se você considerar aí a Selic a 11, 12, é ainda muito baixo, né? E você tem um ambiente que hoje a gente já tem vários bancos projetando queda de PIB para o ano que vem, um cenário inflacionário e um cenário de juro alto, ou seja, os retornos em reais, eles podem acontecer, mas sob um nível de risco muito alto. Enquanto isso, a economia global cresce, não tem eleição ano que vem, ou não tem eleição presidencial ano que vem nos Estados Unidos, as coisas são um pouco mais calmas, previsíveis, a Bolsa sempre anda bem lá fora, sempre, entre aspas, né? Há 200 anos existe a Bolsa Americana, rendendo aí dólar mais 8. Então, não é uma má ideia essa diversificação regional. Mas é claro, né, não quero que se aqui negar esse fator. Com a alta da Selic, evidentemente, você tem que ponderar um pouquinho que, de novo, volta a rodar contra você mesmo esse taxímetro mais alto. Você tem que ponderar na conta o que seria esse custo de oportunidade do capital, ou seja, quanto você poderia ganhar em reais. Bacana. No próximo bloco, a gente vai falar com mais calma sobre as aplicações internacionais que existem, quais são as eventualmente mais indicadas, especialmente para quem está começando. A gente vai falar sobre isso logo depois do comercial. Você aguarda um pouquinho que a gente volta com dicas práticas de como investir lá fora e o Felipe vai dar algumas orientações importantes. É só um pouquinho, a gente já volta. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade é com o BTG Pactual Digital. É ter as melhores opções do mercado. Ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. É ter com quem contar 24 horas. Gente de verdade, não robôs.
e gente que é experiente, com mais de 3 décadas no mercado. É começar aos poucos e longe com o BTG, sem ter que pagar taxa nem mensalidade. Comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Abra sua conta, dê um BTG nos seus investimentos. Felipe, e com o nosso objetivo aqui de dar dicas práticas a quem nos ouve, quais são os investimentos internacionais hoje mais acessíveis para quem quer começar a ter algum dinheiro no mercado estrangeiro, ou seja, sem ligação com a economia brasileira? João, são várias as possibilidades. Felizmente, a tecnologia resolveu isso para a gente, né? Eu acho que o ponto de vista assim, ideal, né, seria abrir uma conta mesmo, eu acho, numa corretora lá fora, porque isso te dá um rol muito grande de coisas que você pode fazer, né? Uma vez que você tem um capital mínimo, isso fica um custo baixo para você, né? O problema disso tem um pouco mais de burocracia, é um pouco mais, né? Exige um pouco mais de tempo, às vezes com um pouco capital não faz tanto sentido. Mas eu gosto de fazer isso porque aí você consegue taxas de câmbio melhores, você consegue, hoje, se você quiser instrumentos mais sofisticados lá fora, como opções futuras, você não consegue. Então, acho que assim, o que a gente chama, né, o first best, o melhor dos melhores seria ir lá para fora. Mas se você não quiser incorrer nisso, ou se você não tem um capital tão grande, tem outras possibilidades que são também bastante efetivas, né? Acho que o mais simples aqui seria por meio, tem as corretoras brasileiras mesmo, né, que dão acesso a lá fora, a gente tem mais de uma já no Brasil. O cuidado aqui é justamente a taxa de câmbio, né? O investidor tem que estar um pouco cuidadoso com isso, às vezes fala, não estou pagando corretagem, mas está pagando uma taxa de câmbio muito alta, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o que os olhos não veem, o coração sente igual, né? Às vezes você não está pagando a corretagem, mas está pagando um spread no câmbio de 5%, 6%, então o seu retorno já fica muito prejudicado. Tome sempre esse cuidado. E outras possibilidades são os BDRs, né? Hoje é muito fácil você comprar os recibos, né, de ações de empresas americanas listados aqui dentro. Então, você consegue comprar uma Amazon, como você compra um ativo brasileiro qualquer no seu home broker, na sua corretora, através de um app, você consegue comprar essas grandes empresas globais, Microsoft, Amazon, Google, Alphabet, né, no caso, Tesla, e aí fica a critério do próprio investidor, ou mesmo se ele não vai fazer esse que a gente chama do stock picking, né, a seleção de ativos individuais lá fora, porque às vezes é super complicado, mas ele consegue comprar esses ETFs que representam os índices e dão a ele essa exposição à média dos mercados internacionais, que pode ser uma diversificação muito inteligente, muito simples. E outra possibilidade são os fundos de investimento com aplicação no exterior, porque eu acho que esses também são mecanismos tocados por profissionais, com taxas de administração, claro, né? Essa é a contrapartida, mas o BDR também tem uma taxinha, e você consegue taxas de câmbio para o investidor institucional que costumam ser melhores do que aquela da pessoa física. Então, às vezes, você paga um pouquinho mais de taxa de administração, mas você tem uma alocação eficiente, diversificada, e vai incorrer em spreads menores para as taxas de câmbio. Então, essas são as alternativas de que eu gosto. Qual exatamente é a melhor depende um pouquinho, é uma decisão de foro íntimo, ela depende um pouco das preferências individuais, de qual é o seu patrimônio, qual é o seu horizonte temporal, qual a sua disposição a risco, e até um pouco, a gente fala aqui muito como um financista, né, como que seria a decisão de investimento estrito sensu, mas são pessoas tomando decisões. Então, o tempo que você vai poder despender a essa questão também é importante, né? Se você tem pouco tempo e tal, talvez fundos de investimento sejam a coisa mais efetiva. Se você já gosta um pouquinho de ter ações, compre BDRs, porque também a gente tem que considerar isso. Pô, o cara gosta um pouco é legal essa sensação, putz, eu sou acionista do Google, eu sou sócio do Google, eu sou sócio da Microsoft. A gente às vezes tira um pouco, quer desumanizar demais o investimento, e não é um pouco no que eu acredito, não. Eu acho que com responsabilidade, você pode levar em consideração também suas preferências, que vão além um pouco do que seria o dinheiro estrito sensu. Bacana. Então, em linhas gerais, seria o seguinte: o ideal seria que a pessoa abrisse uma conta numa corretora lá fora do Brasil, né? Ou seja, e aí ela tem que mandar o dinheiro para lá para fazer essa gestão. Tem algumas plataformas que você consegue fazer isso de uma forma bem simples também, como se fosse quase uma corretora no Brasil. Mas você está dizendo que também tem alternativa para quem está no Brasil, e aí ele pode comprar os BDRs, né? Que são recibos de ações, são praticamente ações de empresas americanas, com algumas pequenas diferenças, mas funcionam como se fossem ações negociadas no Brasil. E tem os ETFs, que são
fundos cotas negociadas na bolsa, é isso, né, Felipe? E aí, quando você compra um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, você está aplicando como se fosse no Ibovespa, só que de uma bolsa de fora, é mais ou menos isso, ou em outros tipos de mercados? Perfeito, exatamente isso, João. Aí você vai comprar, por exemplo, um ETF que vai representar o Nasdaq, ou seja, a média das, grosso modo aqui, né, tornando a discussão simples, a média das ações de tecnologia nos Estados Unidos. Você pode comprar um China, se você quer ter exposição asiática também, porque às vezes as pessoas acham também, de diversificar internacional é comprar a bolsa americana. Isso certamente é um grande benefício para o investidor, e eu acho que deve ser feito. Mas diversificar internacionalmente significa contemplar as mais variadas geografias. Né? Se a Ásia hoje é uma grande potência, por que não ter um pouquinho de Ásia no portfólio também? Então, acho que essa diversificação é diversificação mesmo, né? Não é olhar necessariamente só Estados Unidos. Acho que tem que ter um pouquinho de Alemanha, tem que ter um pouquinho de Reino Unido, tem que ter um pouquinho de Ásia, Japão, China, aquele sudeste asiático. Então, acho que isso compõe bem o portfólio. E aí, só para completar as alternativas, os fundos de investimento propriamente dito, de gestoras, né? Você consegue, num BTG Pactual Digital, comprar bons fundos da PINCO, do Morgan Stanley, na XP, na Vitro, na Genial, essas plataformas de investimento que dão acesso a fundos de investimento, que não são necessariamente os ETFs, mas que vão te dar essa exposição internacional também de uma forma diversificada e interessante. Então, essas seriam todas as possibilidades. Exato, como você falou no começo, de fato, mais alternativas que apareceram para o investidor e com o uso da tecnologia ficaram mais acessíveis. Agora você falou colocar um pouquinho. Eu sei, vocês sempre falam isso, profissionais de mercado, especialistas, que isso varia de pessoa para pessoa. Mas sempre a pessoa vai se perguntar, mas quanto que eu posso ter da minha carteira lá fora? Bem pouquinho, mais ou menos, posso ir fazendo aos poucos? Tem uma receita, mais ou menos, Felipe? Essa é uma resposta meio chata, porque assim depende da pessoa mesmo, mas eu não vou te deixar no vazio. Normalmente é mais do que as pessoas imaginam, e quanto mais dinheiro e mais sofisticação elas têm, maior tende a ser também a exposição internacional. Então, esse viés local, ele é muito, muito forte mesmo. A gente tem, então se eu tiver 5% lá fora, tá bom, né? Não, já é melhor 5 é melhor do que 0. Mas, na verdade, a gente está falando aqui de 1/3, até metade lá fora, né? Então, é mais ou menos, eu gosto de ter realmente uma coisa que é relevante lá fora, principalmente porque o Brasil não está fácil, né? Essa também não é um percentual fixo, né? Isso é um percentual que vai variando no tempo. Se a gente estivesse num ciclo bom de Brasil, com um cenário mais claro, uma eleição que se encaminha bem, com uma economia crescendo mais, a inflação controlada, o juro caindo, talvez a gente pudesse ter 10-20 lá fora. Com esse cenário um pouco mais nebuloso, a gente está defendendo alguma coisa perto de 1/3 lá fora aqui para os nossos assinantes. E o mais recomendável, especialmente para quem não tem ainda nada no exterior, é já fazer uma tacada só, pegar uma fatia do investimento, talvez aquele pedaço que já deu uma realizada, ou seja, a pessoa já teve um lucro, e já aplicar? Ou você sugeriria que é melhor ir experimentando a água aos poucos, né? E sentindo a temperatura e aplicando um pouquinho todo mês para ir compondo essa carteira ao longo do tempo, Felipe? Olha, João, aqui acho que são duas coisas, né? Acho que a primeira coisa é assim, o investidor ele deveria desenvolver a capacidade de sempre fazer aportes recorrentes, mantendo essa proporção. Chegou um dinheiro novo aqui, então eu quero ter 1/3 lá fora, então do dinheiro, assumindo que eu já estou equilibrado, então eu vou ter 2/3 do dinheiro novo aqui no Brasil, 1/3 lá fora, pelo menos. Né? Agora, se eu não tenho nada, eu acho que ele deveria fazer de uma vez, porque mas sempre olhando, não necessariamente esse dinheiro que ele aplicou lá fora, olhando sempre o seu portfólio como um todo. Isso que vai importar mais, porque a adição dessa bolsa americana no seu portfólio, ou de algum ativo em dólar, ou em iene, ou em euro, ou em libra, essa adição no seu portfólio, ela vai diminuir o risco do seu portfólio. Que o problema, na verdade, é que ele está concentrado demais no risco Brasil. Então, quando ele adiciona uma coisa internacional, o portfólio como um todo se beneficia em termos de gerenciamento de risco. Então, talvez você fale, mas a bolsa americana caiu um pouquinho. Tudo bem, mas o dólar subiu mais do que isso. Então, tem que lembrar também que estar numa outra moeda, mesmo que você possa ter uma perda na ação, alguma coisa assim, talvez a exposição cambial te ajude. Então, sempre olhar o portfólio como um todo,
tentar fazer aportes recorrentes, mas se não tem nada, aí eu acho que o ajuste tem que ser feito de uma forma imediata, porque ele pode até achar, porque ele não conhece tanto, eu estou entrando, né, vou pôr o pé na água devagar, vou começar, mas na verdade ele não está vendo, mas o risco grande mesmo é não ter nada lá fora, não é ter um pouco. O ter um pouco vai ajudá-lo no gerenciamento de risco. Acho que essa é a mensagem aqui. E finalmente você falou em risco. Tem mais risco investir lá fora ou tem algo que o investidor precisa prestar atenção? Não que necessariamente represente um risco, mas que é algo diferente de aplicar no Brasil e que ele vai ter que prestar atenção. O que seria? Olha, tem um risco, o risco que você adiciona ao portfólio é o risco cambial, né? Quando você está na sua moeda, você não precisa se preocupar com isso, mas o que é uma certa ilusão também, porque parte dos nossos gastos, percebendo ou não, ou direta ou indiretamente, estão em dólar também, né? Então a gente, de algum modo, né, deveria fazer os nossos investimentos o ativo casar com o passivo. Se você tem gastos em dólar, você tem que ter uma exposição ativa em dólar também. Então, a exposição cambial seria o principal risco. Então, eu acho que, na verdade, é muito mais arriscado você estar numa moeda volátil, uma moeda complicada, num país que dá os seus sustos, que eu estou otimista com o Brasil, acho que a gente vai encontrar um caminho, mas é um país que dá muito susto, né? É um país arisco, né? Lá fora, claro, se você vai investir em mercados emergentes, se você vai para a Turquia, se você vai para a Rússia, se você vai fazer a África do Sul, né? São países com altos retornos também, mas são igualmente ariscos. Agora, se você vai para os Estados Unidos, na verdade, o risco é muito menor por lá, né? Tem a frase clássica do Warren Buffett, você não precisa se preocupar com a macroeconomia, se preocupa com o micro. Mas por que o Buffett fala isso, né? Porque nos Estados Unidos as coisas dão certo, né? A macro, você sabe que vai dar certo. Pode um ano dar ruim e tal, mas as coisas caminham por lá. Aqui não, aqui às vezes caminha, às vezes volta para trás, assim a gente vai. Então você tem que se preocupar com o macro também. Eu acho que o grande risco que você adiciona se você vai para os mercados desenvolvidos é justamente a questão cambial. E agora, por uma coisa meio esquisita, circunstancialmente, né, se é uma pergunta mais de conjuntura e não de estrutura, por incrível que pareça, a situação da Covid é melhor no Brasil do que em alguns países europeus e do Sudeste Asiático. Então, você está tendo de novo por lá um surto um pouquinho mais importante. Então, é uma questão a se monitorar também a questão do Covid, que é diferente para a gente. O resto dos problemas lá a gente também tem, então não acho que seja a grande diferença. A inflação aqui está pior que lá, o juro aqui está pior que lá, o fiscal aqui está um pouco pior que lá, então não acho que seja tão diferente assim, não. Acho que é uma redução de risco ir lá para fora do que ser uma inserção de riscos. Perfeito. Portanto, mais oportunidades do que risco. E mais uma vez eu agradeço a participação do Felipe Miranda, cofundador e economista da Empíricos. Obrigado mais uma vez, Felipe. João, foi um super prazer. Obrigado a você pela oportunidade. Nós que agradecemos. E chegamos ao fim desse último podcast dessa primeira série All News Economia, em que falamos sobre como montar uma carteira de investimentos, como investir. Você pode ouvir os outros 7 episódios, basta acessar esse link que está aparecendo em sua tela agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo All News Economia. Obrigado. Uau!